Fala galera da Renda Fixa, aqui é Jefferson Figueiredo, gravando mais um vídeo da semana da planilha de curvas, planilha que visa capturar as expectativas de atuação do cupom na Selic Meta, através do derivativo futuro do DI, e assim conseguir fazer uma compra consciente e calculada por um dos indexadores da renda fixa, pré-fixado, percentual do CDI e Selic ou IPCA+. Então a gente tem que estar de olho lá no DI futuro, que é o que dá taxa e, consequentemente, preço para tudo na renda fixa. Costumo dizer que quem não entende o futuro do DI não conhece a renda fixa brasileira. Beleza? Vamos nessa. Hoje eu vou dar uma olhadinha aqui no site do Tesouro e vamos dar uma olhadinha aqui do que está sendo oferecido lá de pré-fixado. Vou fazer uma análise direta do pré, porque o pré basicamente ele é retirado a taxa, né, diariamente das expectativas do CDI futuro. Então, está com o Tesouro pré-fixado na 14,69. Tá, e vamos ver o que essa taxa representa em termos de expectativa do cupom que está embutido nela. Tá? Eu já vim aqui, vou baixar aqui as taxas referenciais da Bovespa, que é o que é o grande insumo, inclusive, para o Tesouro. O mercado está fechado, vou pegar do dia 5 aqui rapidamente. Pegar o CSV disponível. Vou abrir ele aqui, vou jogar lá na planilha de curvas. Planilha mais nova que eu dei uma modificada nela, dadas as alterações na B3, na forma de acesso. Então hoje a gente tem várias formas de alimentar ela. Vou alimentar usando a curva B3, mas pode copiar o dia lá do Infomone, a DNF, quem divulga na internet. Né? Não é online, mas para um investidor pessoa física, né, que compra do Tesouro já basta. Então, vou usar essas taxas aqui. Vou só dar uma ajeitada nessa range de datas de vencimento do DI. Que vence um aqui entre o intervalo. Então ele já pegou, esses campos verdes são editáveis, tá? Vou usar essas taxas. Em breve eu vou gravar um vídeo completo dessa planilha do uso dela. Mas já quem já assistiu às anteriores não vai ter dificuldade de trabalhar com ela. Altera a data aqui para dia 5/6, que é a data base de mercado que a gente está olhando. Aqui em projeções. Eu estou com uma função nova aqui, uma macro nova, que vai me ajudar a fazer as interações. Tem um erro aqui. Acesso negado. Deixa eu acertar as datas aqui primeiro, porque estava desatualizada as datas aqui com relação a um vencimento. A planilha foi atualizada, sempre dá uma atualizada nas datas para ele reconfigurar essa range de reunião e vencimento do DI. Ele vai conseguir fazer a interação e vai me tirar aqui uma expectativa. De fato, o cupom trabalha de 25 em 25, mas fazendo essa interação eu consigo saber se o mercado está projetando alta ou queda. Né? Esse janeiro 29 vence junto com esse DI aqui, esse pré-fixado a 29 que está lá 14,69 sendo oferecido, a curva DI está dando 14,74, muito próximo. Então, o Tesouro está bem alinhado aqui com as expectativas. Para ele estar sendo negociado a 14,73, o mercado está colocando algumas altas aí. Tá? Pouquinho, 35 pontos só, nada relevante, mas se a gente pegar curvas anteriores, a gente vai ver que o mercado veio de expectativas de queda de em torno de 50, 150 pontos, já está convertindo para alta, tá? Cada vez mais achando que o cupom não vai conseguir cortar, tá? Então, hoje, tá assim, tem que ter alta na curva para esse DI, né? Esse pré está sendo oferecido a 14,69. Então, vamos colocar um cenário aqui, agora a próxima reunião. Se ele seguir o foco, se der mais um corte, 2 quartos e parar, por exemplo, um cenário, esse DI teria que fechar o pré para algo em torno de 13,90. Então, seria um fechamento aí em termos de taxa ano, 0,82, isso aí considerando
né, até o vencimento. Então, o que vai definir a sua escolha para saber se esse pré está bom ou ruim é o que você espera de atuação. Porque se convergir para o seu cenário, essa taxa de 14,69 que está sendo colocada lá pelo Tesouro, que é basicamente é um taxão, pode estar muito atrativo para investidores pré-fixados, considerando esses cortes aqui. Aí eu tiro um prêmio de liquidez de 30 pontos, sobra aqui 50, vamos dizer assim. O pré-fixado ele tem que pagar acima do CDI, porque o CDI tem uma volatilidade, né, menor, tá, ao longo do tempo. Então, isso aqui é uma coisa que você tem que estar de olho, né? Se você acha que não, que vai dar um corte só e vai parar, então a projeção dele teria que estar rodando aí 14, 15, diferença de 60 pontos. Aí pode ser que seja pouco. Aí digamos que ele para de corte ali, que não é razoável, depois volte a subir. O CDI do período vai ter dado 14,51, ainda menos que os 14 lá e 69 que está sendo oferecido. Então ele aguenta aqui 2,25 de alta. Isso aí considerando levando a vencimento, tá? Ao longo do tempo, como o pré-fixado vai sofrer com os efeitos da marcação, você pode sair do papel, né? Reduzir o seu posicionamento. Mas hoje, basicamente, o que está ditando a regra é isso. O mercado está tirando os cortes, praticamente, e, inclusive, está considerando alguma alta do patamar atual, de 14,40, que é o patamar agora de junho. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar de olho, as expectativas que estão embutidas. O mercado está colocando uma alta aí já nessa estrutura T. Se você acha que não, que vai vir mais, por exemplo, dois cortes, não, o mercado vai seguir, vai parar só na terceira. Aí esse pré teria que estar sendo negociado, vai convergir para algo em torno de 13,70. Tá? Isso aqui é um cenário hipotético, não é o meu, eu não divulgo o cenário, não dou sugestão de investimento, é só educacional para vocês entenderem e avaliarem, né, esse pré-fixado da maneira correta, que é avaliando um dos seus principais insumos, que é o que o cupom vai fazer com a Selic. Beleza? Outra coisa que eu também olho, isso é uma outra planilha que eu tenho, é o histórico desse papel. Esse papel, janeiro 29, começou lá em 22, esse azul aqui é o preço na curva dele, sendo adquirido lá no começo a 11,56. E essa linha vermelha é o preço de mercado, né? O preço que ele está valendo em vários dias, né? Esse é o preço dado o efeito da marcação ao mercado, dada a variação das taxas. Então, essa taxa que começou lá na emissão do papel perto de 11,56, chegou a bater aqui algo em torno de 13,60, depois caiu e abriu de novo para 13,68, tá? E hoje, a última taxa é 14,40. Já teve mais alta, tá? Lá no começo, lá no final de 24 a 15,36, quando deu aquela alta grande. Então, esse papel desde o vencimento, ele está bem abaixo da curva. Está dando aqui essa parte da direita aqui, eu ganho o retorno acumulado. Deixa eu só tirar a variação de taxa, só para a gente ver só os retornos do período. Está dando aqui 58 e 95, tá? Mas é menos na curva, né? Só que se você precisar vender, você teria um ganho aí de 49 e 47, que é abaixo do CDI do período, tá? Isso aqui é uma avaliação que você tem que fazer. Esse papel novo chegou a dar uma perda acumulada em torno de 10%, só para vocês terem uma noção de risco de mercado. Então, entre esse drawdown aqui, é a pior perda acumulada entre a última alta que esse papel teve, no maior valor que ele teve, e a mínima. É como se você comprasse na máxima e tivesse que vender na mínima. Claro que isso aqui é um movimento bem adverso, mas o drawdown revela isso. Qual é a máxima de perda que você pode ter com um ativo, né? No caso aqui, desse janeiro 29, no período, ele chegou a ter quase 12% de perda. Lá no final de 24, tá vendo? E aqui no começo do papel,
e setembro de 22, que é o reflexo dessas altas de taxas que estavam aqui no gráfico, que são essas perdas aqui. Daqui até aqui foi um drawdown, depois teve um outro drawdown, mais ou menos daqui, que foi a máxima até aqui, e essa queda aqui na retorno chegou a acumular 30 e depois voltou a 16. Então dão quase 15% de perda aqui entre a máxima e a mínima. São algumas análises que eu faço em termos de volatilidade do papel, que na renda fixa também dá para se fazer. Tá? Aqui a volatilidade 252, que é um número bastante usado, e aqui seria um gráfico de volatilidade de 21 dias úteis ano. Isso aqui é o inverso do drawdown, o máximo de ganho acumulado no papel, tá? No histórico dele. Como a renda fixa tem os juros a seu favor, em geral você tem aí quanto mais tempo que você fica com o papel, o carrego, né, está a seu favor, então você tem um máximo ganho sendo acruado a cada tempo, tá? Ele chegou a ter uma máxima aqui, aqui houve uma devolução de grande parte do ganho, que é mais ou menos que dá para ver aqui no drawdown e dá para ver no gráfico direto de retorno acumulado. Eu sempre relaciono variação da taxa com retorno acumulado, tá? É assim que nos meus cursos eu mostro, ensino, é assim que a gente consegue entender a renda fixa de forma plena, tá? Não dá para avaliar taxa com preço. Patamar de preço são distintos, aqui eu normalizo, consigo comparar com qualquer tipo de investimento, que é o que interessa para o investidor, né? É o retorno que ele está conseguindo. Então aqui, ó, esse fechamento de taxa aqui revela esse grande ganho no ativo aqui nesse curto período de tempo. Então, os caras que comprou aqui, vendeu aqui, vai ter acumulado um retorno razoável, tá? De 21 aqui, zero chegou a ter, e comprou abaixo do preço de emissão lá atrás. Então, daqui até lá deu quase 20% em 4 meses de papel, tá? Então, pelo gráfico dá para ver muita coisa. Eu vou evoluindo com essas análises, tô trazendo essa planilha aqui de retorno histórico, que é uma outra avaliação que tem que se fazer, tá? Quando você adquire um ativo, qualquer ativo, né? E de renda fixa é a mesma coisa, tá? Forte abraço a todos, eu vou ficar por aqui, até semana que vem.